Aquele morro ficava à beira da estrada por onde passavam constantemente garimpeiros, viajantes e capangueiros em sua incessante jornada. Era lindo, opulento e majestoso, uma dádiva da natureza. Fascinado e deslumbrado ante tamanha beleza, certa vez, um velho escravo ainda disposto e forte, fugiu do cativeiro na cidade e veio parar ali à procura de paz, de repouso e, sobretudo, de liberdade. É assim que o poeta José Moreira Pinto descreve a história do Morro do Pai Inácio, já na década de 1920. A narrativa desse autor sobre a figura que dá nome ao morro é apenas uma das muitas versões da lenda, como pesquisou o biólogo, guia e artesão Roy Funk. Eu encontrei eu acho que era um poema, escrito mais ou menos em 1925, falando do Pai Inácio, um velho, esse escravo, que morava no pé do morro. Now, o caminho pedestre, o caminho de tropa de animal, de fornecimento do garimpo, passava de Lençóis por Barro Branco, pela Pai Inácio, Campo São João, Palmeiras e Sertão por dentro. Então, porque garimpeiro plantava mandioca, aipim de vez em quando, mas suprimento, gado, a carne, arroz, feijão, tudo suprimento tinha que passar pelos caminhos. Tinha lá em Mucugê, tinha Capão, tinha muitos caminhos pela serra, levando mantimentos para o garimpo. E um desses caminhos passava pela Pai Inácio. E aparentemente Inácio, o velho, morava numa cabana no pé do morro, provavelmente mais ou menos perto do posto hoje em dia. E era uma pessoa boa, costurava arreias, assim, dava assistência para as pessoas passando e pelo menos, no mínimo, batia a mão. Então ficou conhecido como aquele morro do Pai Inácio, onde o Pai Inácio mora. Então virou o Morro do Pai Inácio. A lenda do Pai Inácio foi virou uma lenda porque que eu entendo uma pessoa aqui, a figura daqui, Antônio do Pai Inácio, que era dono do posto do Pai Inácio. Se eu entendi que ele me falou muitos anos atrás, ele sonhou sobre o Pai Inácio pulando do morro. Ele mandou pintar um quadro sobre isso. Aí começou a lenda. E aí os amigos meus fizeram um filme, A Lenda do Pai Inácio, que fez uma apanhada visual e cinematográfica disso. Então, desde então, a lenda virou a lenda de todo mundo. Pode adicionar. As lendas são assim, você adiciona, subtrai, cria dentro da lenda. Okay? Então, tem muitas lendas. O jornalista e escritor Renato Luiz Bandeira é autor de numerosos livros sobre a Chapada Diamantina. Em seu novo trabalho, ele reconta para o público infantil a versão lúdica da lenda do Pai Inácio. Apesar disso, Bandeira acredita que a história do escravo que se atira do cume do morro é apenas folclore. O Pai Inácio, o Morro do Pai Inácio, todo mundo conhece, é um ponto turístico, é o cartão postal da Chapada Diamantina. Fica muita gente perguntando a origem desse nome, não é? Por que Pai Inácio? Na realidade, nós entendemos que o nome ele é uma corruptela de panaço. Panaço era um capim nativo que existia naquela região da Chapada, portanto, nesta região central da Chapada, onde está o morro do Pai Inácio. Então existia um capim chamado panaço, um capim nativo, que os antigos sabem disso, as pessoas antigas, não é? Os vaqueiros antigos, os proprietários antigos sabem dessa realidade. E que por corruptela, panaço virou Pai Inácio. Pai Inácio. Então essa é a origem do nome. Tem todo aquele folclore de um escravo fugitivo, né, que se joga lá de cima com guarda-chuva. E tem até uma pintura sobre isso, um quadro. Isso, claro que nós sabemos, evidentemente, que isso é folclore. Nunca existiu isso, não é? Foi criada essa história, uma versão quase que lúdica
não é? Para contar a história do Pai Inácio. Então tem essa história que aquele sendo perseguido, não é? Pelo Senhor, não é? Ele se refugia ali em cima do morro e, acuado, ele pula com guarda-chuva lá de cima. Então essa realmente é a questão da história lúdica, do folclore, em volta daquele morro majestoso que tem na BR-242, aqui quase no centro geográfico do estado, muito próximo aqui também a Ceabra. Da oralidade para os livros e dos livros para as telas, as narrativas do Pai Inácio também chegaram ao cinema. A primeira produção do gênero a tratar sobre o assunto foi o longa-metragem A Lenda do Pai Inácio, lançado em 1987 pelo cineasta Paula Ribeiro. A gente fez um filme, a gente mobilizou uma cidade que se orgulhou daquele filme. E eu fiz uma pesquisa na época, em VHS mesmo, gravei várias pessoas, infelizmente esse material todo se perdeu de mofo, mas gravei várias pessoas importantes da cidade, garimpeiros importantes, Germínio, pessoas incríveis, e cada um contava uma história mais surpreendente. As histórias eram riquíssimas. O único consenso da história era que o cara voou. Ou porque caiu, ou porque um boi pulou e ele pulou atrás, ou porque ele estava perseguido e não teve saída e se jogou, ou ele correndo, tem uma hora que escorregou, fugindo, enfim. De todas as histórias que contavam, a que mais me interessava para colocar num filme era exatamente a história de um escravo, por uma história de amor, foi punido e foge, e na sua fuga ele vai fazendo essa experiência com a natureza, aprendendo com a natureza da Chapada Diamantina, que é algo extremamente esplendoroso e enriquecedor e ensinador mesmo. Eu acho que se aprende demais com a natureza, e a natureza da Chapada é especial. E esse Pai Inácio vai fugindo e conhecendo e se relacionando com as coisas da natureza, até que em determinado momento, acuado, ele faz a opção do salto e voa. Voa para nunca mais se ter notícia dele, mas não se encontrar o corpo, enfim, voa para virar lenda. Então essa história era muito impactante e era a história que eu tinha para mostrar a presença do negro na Chapada Diamantina, para mostrar o terror da escravatura, para mostrar a loucura que o amor permite e para mostrar a beleza da Chapada Diamantina. Quase 30 anos depois, a sétima arte voltou a se inspirar no tema. A Lenda do Pai Inácio Kokumo, produzido em 2014 pelo grupo Grãos de Luz e Griot de Lençóis, é o mais recente filme sobre o personagem que dá nome ao morro. Final de 2014, a gente fez uma parceria com o projeto Cinema no Interior, que foi um projeto financiado pela Secult e que aconteceu em 5 cidades da Bahia, a maioria 4 cidades aqui na Chapada. E aqui em Lençóis a parceria do projeto foi com Grãos. Então a gente realizou o filme A Lenda do Pai Inácio ou Kokumo, que é um curta-metragem que foi uma releitura da lenda mais famosa da Chapada, né, que é a Lenda do Pai Inácio, onde um negro escravizado apaixona por uma sinhazinha, filha de um barão. É uma releitura negra dessa lenda, onde o personagem, né, Inácio, ele vive uma questão de identidade e de ancestralidade. Busca a liberdade na busca da sua identidade, ao invés de se assumir como Inácio, que é o nome de batismo dado pelos brancos, ele passa por esse processo até se reconhecer como Kokumo, que é o nome de batismo africano dele. A gente produziu toda a parte de pré-produção e produção do filme em uma semana, onde foi facilitada oficinas de captação de áudio, oficina de fotografia e oficina de roteiro. Então, o roteiro ele foi criado aqui dentro do projeto, pelos jovens do projeto, com a ajuda de um roteirista que o Cinema no Interior trouxe para cá.
Atraído por essas tramas, o empresário Filemon Valois adquiriu uma propriedade nas proximidades do morro. Lá funciona atualmente o posto e pousada Pai Inácio. Valois conta a história com riqueza de detalhes. Inclusive fez questão de registrar sua versão numa pintura que se tornou conhecida pelo mundo afora. Pai Inácio, por se tratar de uma região tão agradável, tão bonita, tão deslumbrante, sempre realmente despertou interesse de minha parte. Como também eu sei que esse é o interesse de todas as pessoas que têm o privilégio de conhecer essa região. E assim sendo, quando surgiu a primeira oportunidade, nós procuramos realmente negociar e adquirirmos essa área. Esse quadro que nós temos aqui, aí no salão do restaurante, ele é um quadro que já é realmente conhecido no mundo todo e que ele realmente visualiza o Morro do Pai Inácio e realmente dá o sentido da lenda do Pai Inácio. Ele foi pintado por Ranulfo. Era um pintor que morava na cidade de Ponte Nova, foi pintado há aproximadamente há uns 50 anos atrás. Existem muitas versões, mas na realidade a versão original vem de muitos tempos. Há centenas de anos, todas as cidades tinham, na época do coronelismo, toda a cidade tinha um coronel que realmente mandava na cidade, determinava a cidade, determinava o destino das cidades. Isso era comum aqui no sertão da Bahia todinho. Por exemplo, aqui na nossa região, nós tínhamos o coronel Horácio de Matos. Quando o coronel Horácio de Matos foi preso, isso é o que comentam os mais velhos. Quando o coronel Horácio de Matos foi preso, a jagunçada que ele tinha fugiram quando a força policial chegou. A jagunçada fugiu. Entre eles fugiu um jagunço que denominava por nome Inácio. E esse jagunço também se uniu a outros jagunços e formou um bando. E esse bando ficava saqueando aqui os povoados, os distritos aqui da região. E a polícia, no encalço dele, não localizava ele. Um belo dia, um dos jagunços dele foi baleado em uma invasão de um distrito desse. E pegaram o jagunço que foi baleado, forçaram ele a dizer aonde o pessoal se escondia. E aí ele trouxe e mostrou que esse jagunço, o Inácio, se escondia em cima do Morro do Pai Inácio. Isso na década de 20, 30. Aí se escondia em cima e a polícia veio para pegar. Como só tinha uma subida, a mesma subida, era a mesma descida, não tinha como realmente a polícia subir. A polícia ia, ele de cima se defendia atirando na polícia e a polícia não podia subir, mas também sitiou. Ele ficou sitiado lá e cima, passou o seu tempo, foi acabando a munição, acabando a alimentação e a polícia foi ganhando espaço, ganhando de pouco a pouco chegando ao cume do morro. Até que conseguiu. Quando o Inácio, que era uma pessoa de uma certa inteligência, quando sentiu que a polícia ia chegar lá, que ele estava acabando a munição, acabando o alimento, ele, naquela época, fazia muito frio aqui, o pessoal usava aquelas capas colonial, bem resistente. E ele, com o tempo, ele foi preparando essa capa colonial, juntou as duas capas colonial, se preparou e transformou ele como tipo um protetor, um guarda-chuva, se protegendo. Quando ele viu que a polícia ia pegar ele mesmo, dias depois, ele se jogou com essa capa colonial, formou ela tipo um guarda-chuva, que amorteceu a queda dele. Dizem que ele, o pessoal os mais velhos comentam que ele quebrou as pernas, quebrou os braços, que se feriu muito. Levaram ele para o hospital de Ponte Nova. Do hospital de Ponte Nova comenta-se que, uns comentam que ele morreu aí em Ponte Nova, outros comentam que levaram para Salvador e morreu em Salvador. Mas o fato real é esse. Daí então, como todas as lendas têm os lados poéticos, o lado de sentimentalismo, aí traduziram dizendo que foi um escravo por nome Inácio, que fugiu com a filha de um senhor e fugiu em cima do morro, que tentaram transformar isso num lado poético. Mas na realidade os mais velhos comentam que o fato real foi esse. E a história mesmo conta, né, que muito antes
o morro era conhecido como Morro da Estrada, né? Que onde passava os tropeiros, entendeu? Que vinham com alimento do sertão para abastecer os garimpos. E bem ali onde é o posto, ali dentro, ali, morava ali uma figura que era um mercadante, né? Que chamava Seu Ignácio. E quando as tropas chegavam ali para ele fazer toda a recepção dos tropeiros da época, né? Ele mandava que levava as mulas, né? As tropas, né? Para pastar ali atrás do Painácio, que tinha um capim que era conhecido como Capim Panácio. Aí conta que o nome também vem dessas versões, né? Seu Ignácio, Panácio, e aí ficou essa viagem que eu costumo dizer, entendeu? Porque Painácio, né? E aí veio também dentro desse contexto a história, né? Que é uma história, é uma lenda de um negro, né? Que é afugentado pelo jagunço do coronel, que conta a história que a filha do coronel, de tanto ouvir falar pela região, se encantou por ele, né? E seu pai descobre que eles dois estavam se encontrando, que mandou que seu jagunço fosse perseguir ele, né? E que era para trazer ele vivo ou morto. E ele só o Painácio. Mas quando ele chegar na ponta do morro, que ele se sente acuado, né? Ou encurralado pelo jagunço do coronel, o jagunço manda que ele se entregue, né? Mas ele fala que não ia se entregar, que ele preferia entregar o seu corpo à sua mãe natureza. E ele se joga com o guarda-chuva, né? Conta a história que ela deu um guarda-chuva para ele, e ela se joga com esse guarda-chuva, e conta a história que ele desapareceu, né? E muitos dizem também que ele conseguiu sobreviver porque o guarda-chuva era muito resistente e amorteceu a sua queda, né? E para aprofundar mais na história, diz que ele volta lá, ainda pega a filha do coronel e foge. Mas a versão mesmo, você vai ver se um dia você subir o Morro do Painácio, que a gente vai contar ela na íntegra, né? Contar toda essa versão aí. A academia também decidiu trilhar esse caminho em direção às histórias míticas que envolvem o morro. Em 2013, Albani Salles, moradora de Palmeiras, escreveu um artigo científico intitulado Um convite às releituras das narrativas da lenda do Painácio, Patrimônio Histórico-Cultural de Palmeiras. A parte mais trabalhosa na pesquisa foi encontrar os recortes de jornais, do Jornal à Tarde, que também falava do Morro do Painácio. E eu contei com a importante ajuda do vereador em Palmeiras, Edmundo Costa, que me cedeu gentilmente esses jornais que ele tinha em sua residência. Então eram jornais que também falavam, traziam reportagens de épocas passadas referente ao Morro do Painácio. Utilizei a poesia da professora em memória Nilde Xavier, que ela falava a poesia sobre o Painácio. Utilizei o artigo do professor Gildeci Leite, que ele intitulou como Rei da Chapada Diamantina, no artigo dele, no Jornal à Tarde. Utilizei também a lenda do Painácio, que eu recolhi no blog do Grupo Ambientalista de Palmeiras, o GAP. Utilizei também uma passagem do livro da autora Zenilda Pina, que ela também trazia a narrativa da lenda do Painácio. Uma das fontes utilizadas por Albani é o colaborador do Jornal à Tarde e professor de literatura Gildeci Leite. O pesquisador afirma que ele se apropria da lenda do Painácio para refletir sobre a espiritualidade afro-brasileira. Quando pensamos em narrativas sobre a Chapada Diamantina, o que deve vir à cabeça da maioria, pelo menos da minha, é a narrativa de Painácio. Porque, veja, é uma narrativa que traz um consenso. As pessoas de correntes políticas diferentes, de cidades diferentes, que defendem essa ou aquela narrativa de coronéis, tendem a narrar a história de Painácio, o feito heróico do homem negro, que, portanto, é a grande representação da Chapada Diamantina, né? Eu gosto de pensar em Painácio de uma maneira um tanto quanto heróica e, ao mesmo tempo, eu diria até espiritual. Não afirmo que há narrativas com essa tendência da espiritualidade voltada para Painácio, mas eu me permito essa recriação. Eu penso em Painácio como um preto velho, independente de qual tenha sido a idade de que Painácio tenha falecido ou realizado aquele feito histórico. Mas o preto velho como uma instituição de sabedoria, como uma grande representação das culturas afro-brasileiras, afro-baianas.
E Pai Inácio, eu reproduzo ele nesse sentido, né? Daquele que traz possibilidades da felicidade desta e de outra dimensão. Além dessas múltiplas versões da lenda do Pai Inácio, existem discussões sobre a quem pertence o morro e, consequentemente, a quem pertence suas narrativas. A questão de onde está situado este morro, geograficamente, há uma dualidade de informações, não é? Há uma contradição, não é? Por assim dizer, mas popularmente falando, de onde está situado o morro do Pai Inácio. Nós, pesquisadores, historiadores, não é? E entendemos que não há dúvida quanto à localização, a parte geográfica propriamente do morro. O Morro do Pai Inácio está situado no território que compreende o município de Palmeiras. Claro que bem próximo à divisa com o município vizinho, que é Lençóis. Porém, queremos deixar claro aqui, ele efetivamente está situado no território de Palmeiras, portanto, no município de Palmeiras. Para assegurar essa informação, podemos dar o seguinte tópico, o seguinte esclarecimento. A divisa do município fica um pouco adiante, na própria estrada, na BR-242. Se nós passarmos pelo Morro do Pai Inácio em direção a Lençóis, nós vamos passar numa ponte. Ali é a divisa do município. Passando da ponte, logo a seguir vem o Mucugezinho. Logo a seguir é o Mucugezinho, onde tem a barraca do Pelé e depois a barraca do Louro, não é? Então ali, por exemplo, é Lençóis. Passou a ponte, é Lençóis, no sentido do Mucugezinho. Então o Mucugezinho, por exemplo, todo ali é Lençóis. Já o Pai Inácio, que está um pouquinho adiante, voltando no caso, passando da ponte, é Palmeiras, Morro do Pai Inácio, onde tem aquele antigo posto, né, de gasolina que hoje tem uma pousada. Então ali realmente é Palmeiras. As divisões de municípios, muitas vezes, quase sempre, era divisão de água. Ok? Então, lá naquele trecho da serra, a divisão do município de Lençóis e Palmeiras era o rio Mucugezinho, a cabeceira. Toda a água que drenava no Mucugezinho era de Lençóis. Toda a água drenava no Rio Preto, no Rio Santo Antônio, era Palmeiras, etc. Então, Lençóis era tecnicamente, o município de Lençóis tecnicamente incluía uma tirinhazinha do Morro do Pai Inácio. Você pode ver onde drenava para que hoje o rio Mucugezinho, passando pelo posto. Então, tecnicamente, Lençóis tinha um tirinho do Pai Inácio. Mas mais ou menos há 8, 10 anos atrás, o IBGE passou aqui em Lençóis, passou em Palmeiras, e a gente teve reunião aqui no EFES para definir mesmo o limite de Palmeiras-Lençóis. E eu estava lá, vamos dizer, chefiando o grupo, quer dizer, parte de Lençóis, porque era diretor do meio ambiente naquele momento. E a gente cedeu o Pai Inácio para Palmeiras e também cedeu a cabeceira do Rio Preto, do Cachoeira Fumaça. Porque a Cachoeira Fumaça tecnicamente estava dentro de Lençóis também, mas Palmeiras sempre achava ruim. Então não custava nada, é tudo dentro do parque, não tem renda, não tem. Então a gente cedeu o Pai Inácio, a tirinha de Pai Inácio que a gente tinha, a gente cedeu também o caminho até o Fumaça. É tudo Palmeiras agora. Geograficamente pertence ao município de Palmeiras, mas na realidade Pai Inácio hoje não é símbolo, não pertence a Palmeiras, não pertence a Lençóis, não pertence à Bahia, não pertence nem ao Brasil. Hoje é um marco, é um ponto turístico mundial, pertence a toda a humanidade. E assim sendo, toda a humanidade também tem realmente uma responsabilidade da preservação desse marco tão importante para o Brasil. O Morro do Pai Inácio, na realidade, diante da minha visão, né, pertence a Palmeiras
pertence à Chapada, pertence à Bahia, e pertence o Brasil, e pertence o mundo, pô. Não é à toa que ele foi tombado pelo IPHAN como patrimônio da humanidade. Quando eu fui diretor da UNEB, entre junho de 2010 a junho de 2014, nós nos preocupávamos com a simbologia do Pai Inácio para a UNEB e para toda a Chapada Diamantina. De onde é? De quem é a UNEB de Ceabra? É de toda a Chapada, não é só de Ceabra. Pai Inácio não é só de Lençóis ou de Palmeiras, mas de toda a Chapada Diamantina e de toda a comunidade negra do Brasil e também do mundo. A representação de Pai Inácio transcende essa disputa, transcende esses dois espaços geográficos. Há um capital simbólico muito maior do que tudo isso, de representação desse território chamado Chapada Diamantina e de representação de parte significativa das culturas afro-baiana e, consequentemente, afro-brasileira. Então, de quem é de Pai Inácio? Pai Inácio é de todo mundo, e todo mundo é de Pai Inácio. Não é exagero dizer que Pai Inácio é uma representação negra não apenas da Bahia e do Brasil, porque a Chapada tem um quê de cosmopolita. Quantas pessoas hoje, em diversos países do mundo, conhecem a história do Pai Inácio? Pai Inácio é de todo mundo e todo mundo é de Pai Inácio. De Lençóis, de Palmeiras, da Chapada Diamantina, da Bahia, do Brasil, do mundo. O Morro do Pai Inácio e suas narrativas pertencem, na verdade, a cada um de nós. Oh, fazer chover, Senhor, nesta terra seca, pra semear o grão, pra dar o pão, pra gente comer. Oh, fazer chover, Senhor.